Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e estou aqui de volta com vocês que nos acompanham, discutindo o tema do momento, as polêmicas envolvendo aí o convênio 109 de 2024, as transferências de mercadoria, e trazendo aí inúmeros comentários, inúmeras observações. Tanto é verdade que no próximo Momento Consult, seguido a este, nós teremos aí um bate-papo com o Marcos Alcídio, nosso consultor e diretor aqui de consultoria, onde ele vai observar os aspectos matemáticos da mudança proporcionada pelo convênio 109 de 2024. E há que se dizer que nós temos inúmeras questões que merecem nossa preocupação e que vão ser objeto aí, ao seu tempo, de comentários, Tanto é verdade que na próxima sexta-feira, no dia 8, às 10 horas da manhã, estaremos batendo um papo num webinar com dois grandes amigos lá de São Paulo, o Douglas Campanini, e a coordenadora, moderadora, que é a Karen Simeone, tratando aí das polêmicas envolvendo o convênio 124, que também veio trazendo alterações no 109, e principalmente do convênio 109. Então não se preocupe, se neste Momento Consulte nós não conseguimos responder tudo aquilo que você esperava. Ou faremos neste encontro, ou em outras oportunidades voltaremos, você fique à vontade. Entre as discussões que nós temos aqui a trazer, primeiro, um panorama do que aconteceu em relação ao convênio 109. O convênio, basicamente, revogou o 178. E é uma mudança muito drástica, na medida em que, como comentamos inúmeras vezes, o convênio 178 obrigava a transferência de crédito. E não é isso, em momento algum, que a Lei Complementar 204 pretendeu dizer, muito menos foi essa pretensão buscada no Judiciário pela ADC 94, que resolveu a temática no âmbito do STF. De qualquer forma, as pequenas, grandes diferenças que nós temos. O convênio 178 inicialmente dizia lá na sua cláusula primeira que era obrigatória a transferência de crédito. A redação do convênio 109, aqui em tom comparativo, primeiro que é uma faculdade, como aliás está constante na Lei Complementar 204. Também adicionou-se aqui à cláusula primeira a ideia de assegurar-se a transferência de crédito de mercadorias. E aqui uma novidade, nós temos duas coisas possíveis distintas no convênio 109, a transferência de crédito e a opção pelo débito, são coisas distintas. Inclusive, uma das mudanças que o convênio 124 trouxe no convênio 109 é a postergação da opção, porque terá que ser feita uma opção no livro-termo de ocorrências. Estamos aqui no estado, tudo feito eletronicamente, e este prazo foi prorrogado para dezembro próximo, mês que vem. E aqui no estado, o que nós tínhamos era o decreto 6835, que estava na linha do convênio 178, e era necessário que os estados editassem um decreto, porque inclusive já foi ratificado o convênio 109, e não há razão que justifique a não regulamentação. O convênio 109, ele é do dia 3 de outubro, e já foi ratificado pelo despacho 44 de 2024. E o próprio convênio 124, que também é do último dia 25, ainda está dentro daquele prazo, porque a publicação ocorreu no dia 31 de outubro. Quem nos acompanha aqui sabe que nós temos um prazo de ratificação tácita que pode ser de até 15 dias. Não que ele tenha que cumprir o prazo. Antes disso, talvez os estados que estejam esperando a ratificação do convênio 124, que trouxe alteraçõezinhas pontuais no convênio 109, mas não resolveu a questão. E até porque, a nosso ver, o convênio 109, apesar de todas as polêmicas que se diga, ele traz aqui pelo menos solução para muitos dos problemas que nós tínhamos. O primeiro deles é a história de você ser obrigado a transferir em operação interestadual com débito a mercadoria. Na realidade, isso nunca foi a pretensão da lei, nunca foi a pretensão da ADC, e, a rigor, estava, assim, havendo um avanço, por assim dizer,
no convênio 178, que era, a nosso ver, inconstitucional, né? A única coisa que também se acrescentou aí, além de tornar facultativo o que era obrigatório, é a ideia de que se assegura aqui o crédito apenas a diferença positiva. O que isso quer dizer? E nós vamos tratar no próximo momento consulte com o Marcos Alcídio, a questão é matemática, né? Ou seja, eu recebi com 18% aqui dentro do Estado, 19%, 20%, que seja, eu vou transferir a 7%, vou transferir a 4% se for um produto importado. Gilberto, mas o produto importado eu recebi? Sim, eu posso ter recebido de dentro do Estado. A alíquota de 4% ela existe apenas, então, somente para as operações interestaduais. Então, o excedente não é garantido constitucionalmente, é o que nós chamamos de crédito escritural. Na mesma linha, podem nos perguntar, tá, e nos casos de crédito presumido, como é que isso vai ficar? Olha, gente, isso vai depender de caso a caso. Os estados vão ter que regulamentar, eles vão ter que adotar uma postura mais adequada, de forma a não criar maiores dores do que isso já está fazendo, né? Bom, o convênio 109, em relação ao 178, além dessa pequena diferença, ele fala da apropriação e do aproveitamento nas mesmas regras previstas aí na legislação, como normalmente faria. Ou seja, se eu tenho saída com débito futuramente, eu tenho crédito. Se eu tenho saída com diferimento, ou seja, aquelas regrinhas de creditamento, né? E também, em relação aí aos demais quesitos, ele trouxe a ideia de que o crédito a ser transferido corresponde ao imposto apropriado. Ou seja, se eu me apropriei de X%, o limite a ser transferido é esse. Então, se eu estou transferindo a 12 e recebi 12, ótimo. Mas se eu recebi 18, eu tenho o limite de 12, como nós comentamos, né? E aqui tem realmente uma questão a ser considerada. Inclusive, quando for feita essa transferência de crédito, a cláusula 4ª, eu peço licença, porque realmente é muita informação para um pobre barão tentar guardar. Foi-se a época que eu sabia tudo de cabeça. Tem gente que ainda acha que eu pinto a barba, mas não é não. Ela realmente já está envelhecida, porque o tempo ele tem trabalhado aí silenciosamente conosco, né? Vivemos aí aos tempos em que tudo era possível do ponto de vista ético e legal, e hoje em dia nem tanto, né? Mas diz aqui a cláusula 4ª, que o crédito a transferir é o valor apropriado, você vai ter que ter um controle de crédito. Ah, eu não tenho esse controle de crédito. Nós já chegamos lá na cláusula 6ª, que dá a solução. Mas a rigor, admitindo que você tem um controle de crédito, ele, ao transferir, ele fica limitado ao resultado da aplicação dos percentuais descritos na Constituição. Percentuais são essas: 4, 7 ou 12. Não mais nem menos. Vejam, isso é respeito ao Pacto Federativo. O Estado se obriga ao destino a aceitar. Lá atrás, e quem quiser, tem muitos vídeos em que nós comentamos a história da transferência. Como eu falei, é campeã de audiência. Mais de 10% dos nossos encontros aqui foram sobre esse tema. Nós dissemos em vários momentos, né, que havia aí um desequilíbrio, se mexeu num equilíbrio que havia de décadas, né, em que pese a decisão ser juridicamente acertada, ela foi um desastre do seu ponto de vista prático. Olha como estamos tentando nos ajustar, mais de um ano depois da decisão tomada, e quando deveria ter acontecido já em janeiro desse ano. Nós estamos praticamente no final do ano e a coisa ainda está acontecendo em ebulição. Me faz lembrar, aos que são jovens há mais tempo como eu, sim, somos velhos, mas jovens há mais tempo, o caso da resolução 13 de 2012, que criou a FCI. Nós entramos o ano sem solução para a FCI, que foi ser resolvida lá no mês de maio. Ou seja, é assim que se tratam as coisas do ponto de vista tributário no país. E acho que, mudando o tributo, criando o IBS e CBS, vamos resolver os problemas do Brasil. Oxalá isso seja possível. Mas, diz aqui a cláusula 4ª, o crédito transferido é o limitado, e sobre o valor da mercadoria, você vai considerar valor médio da entrada, né, em estoque na data da transferência, custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, insumo, material secundário e condicionamento, e tratando-se de mercadorias não industrializadas, a soma do custo de produção, assim entendidos os gastos com insumos, material e também acondicionamentos, né? Repito que a cláusula 4ª do convênio anterior, tá, trazia aí regras muito parecidas, no entanto dizia de proporção e assim por diante. Lá na cláusula 6ª, a 5ª não houve mudança, diz respeito à emissão de nota, que será transferida operação a operação. Tá? E aqui eu insisto, embora ainda não tenhamos
nenhum posicionamento, a transferência de crédito, a nosso ver, não poderá ser feita com o CFOP de transferência, porque nós não estamos transferindo mercadoria, mas apenas e tão somente transferindo crédito. E aqui ainda não se sabe, né, em que circunstâncias isso irá acontecer. Provavelmente, em função de ser feita uma opção, né, junto ao livro termo de ocorrências, eles vão admitir que a transferência de crédito esteja sempre vinculado, como parece supor, ao momento da transferência da mercadoria propriamente dita, né, não a transferência isolada. Nós também já comentamos em outras oportunidades a necessidade de transferência e de estorno de créditos quando houver conexão. Dá uma olhada nos demais momentos consultes, que nós tratamos do tema, e você verá, né, sobre isso. Vou fazer depois lá na notinha de rodapé, para que vocês fiquem atentos a esses demais convênios, né? Esses comentários que nós fizemos. Na cláusula 6ª, você não tendo o controle, dizer, ó, alternativamente ao disposto nas cláusulas 1ª a 4ª, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria. Presta atenção. Essa é uma situação diferente. Ou seja, no convênio 178, nós tínhamos apenas e tão somente a opção de transferir o crédito, em desalinho com a Lei Complementar 204, que permitia que, por opção do contribuinte, ele poderia transferir com débito. Ou seja, ele está abrindo mão de um direito seu. E aqui não tem nada de errado. E a cláusula 6ª nova diz: alternativamente é disposto na cláusula 1ª, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria poderá ser equiparada à operação sujeita à ocorrência do fato gerador para todos os fins, né? Na hipótese dessa cláusula, considera-se o valor da operação para a determinação de base de cálculo do imposto, ou seja, nós voltamos àquela discussão anterior, né? O valor da operação tem margem de lucro. Olha, de acordo com o parágrafo 1º, é o valor correspondente à mais recente entrada, o custo da mercadoria produzida, no caso aí de processo industrial, e mercadoria não industrializada somando, né, o custo de produção, gastos com insumos e mão de obra e acondicionamento. Ou seja, não há que se falar em lucro, ou seja, não é preço de venda, é custo de aquisição desses valores, e nos parece que fica de bom tamanho esse tipo de alteração, né? Além disso, ele traz aí as opções que tem que ser feita no livro termo de ocorrências, né, e determina que a opção é anual e retratável, né, e obrigatoriamente tem que ser feita até o último dia de dezembro para vigorar a partir de janeiro do ano subsequente. É bom observar que ele sempre vai ser feito no momento da opção a partir do mês seguinte, né? Então, isso, inclusive aqui no Paraná, está assim, né? Feita essa opção, ela é irretratável por pelo menos um ano. Gilberto, eu quero sair, vai ter que aguardar até dezembro do ano que vem para poder sair, né? E diz ainda mais que a utilização da sistemática prevista nessa cláusula não implica em cancelamento, tá? Ou modificação dos benefícios fiscais concedidos pela unidade federada de origem e destino. O que isso quer dizer? Cada quá com seu siriquá, como diz o mineiro, né? Aliás, é uma expressão que siriquá é aquela bolsinha que o mineiro carregava para pôr ouro, diamante, e quanto mais pesada, mais problemática de trazer e levar. Então, o mineiro, o matuto, quando diz que cada quá com seu siriquá, quer dizer que você carrega o peso que você quer. Se você carrega bastante peso, o seu siriquá vai ficar pesado. Então, cada um vai ter que levar isso em consideração e verificar realmente se há interesse ou não. De resto, ele determina aqui procedimentos em relação à opção, cancelamento e assim por diante. Nós tivemos um caso, inclusive, de consulta, até de uma pessoa que nos acompanha aqui, a quem nós mandamos o nosso abraço, né, Thaís? Que foi quem nos solicitou uma informação complementar a partir de um dos eventos. Então, ela que se sinta privilegiada e lembrada, porque ela nos auxiliou aqui a formular a pergunta, ela perguntou, tá, e se eu estou fazendo débito, ou, entre aspas, transferido, porque até então é praticamente a mesma coisa, eu corro algum risco, o que eu faço, o que eu não faço? Eu não fiz a opção. Olha, gente, a opção, tecnicamente, poderá ser feita até dezembro. O problema é que se você deixar para fazer em dezembro, você só vai poder utilizar em janeiro. Então, ela deve fazer agora em novembro para usar em dezembro. Mas aí ela pergunta, Gilberto, você não está entendendo? Eu já fiz. E agora? Bom, gente, aí nós entramos na famosa sinuca de bico, né? Sob o ponto de vista jurídico, algumas coisas podem acontecer. Primeiro,
uma eventual glosa de crédito lá no estado de destino porque não foi cumprido um procedimento legal padrão. Nós já temos história no passado que certos procedimentos, né, eles acabam por ser absolutamente inconstitucionais e a lei, os regulamentos, os decretos, as portarias não podem, sob hipótese alguma, criar limitações onde a lei não estabeleceu limitações, né? Então isso é algo que naturalmente vai vir aí a reboque de uma boa discussão judicial. Qualquer eventual restrição que seja feito, tá, vai ser objeto de discussão. Nós temos um grupo de consultores aí, de CMS nativos em nível de Brasil, e uma das nossas colegas nos relata que parece-nos que Minas Gerais, né, está criando aí uma limitação, dizendo aí que tem que ser deduzido através da nota de transferência nos termos do convênio 109, criando algumas restrições de qualquer forma e mudando aí a forma de ver, inventando moda. Eu não tive acesso ainda à lei, ao decreto, e nós iremos vê-lo em momento propício e iremos voltar. Mas o que é fundamental que nós tenhamos em vista de tudo isso, gente? Dessas alterações propostas, o que nos chama a atenção que nós não podemos perder de vista? Primeiro, a opção é do contribuinte. Ou ele faz a opção de transferir o crédito, ou ele faz a opção em debitar. Não está claro se a opção é retratável da transferência do débito, parece-nos ser, né, a título de débito, ou a transferência do crédito, porque isso fica muito generalizado. E esse prazo foi prorrogado para dezembro por conta do convênio 124, no último dia 25. Os estados ainda não regulamentaram porque não ocorreram aqueles 15 dias de regulamentação de prazo decadencial para a ratificação tácita ocorrer. E vejam só, por que a dúvida persiste? Porque nós temos aqui a questão da opção, né, dizendo que é uma alternativa à cláusula primeira e quarta, então a primeira, a quarta falam da transferência do crédito, sempre lembrando que, diferentemente do passado, a opção prevaleceu e não mais a obrigação. O que isso quer dizer? Não temos que debitar. Já falo aqui sobre a validação, convalidação disso em forma de convênio, em forma de decreto, né, regulamento. E alternativamente ao disposto, né, nas cláusulas 1 a 4, ele fala que você pode optar na transferência de mercadorias equiparando o débito, né? E daí diz que na hipótese dessa cláusula, considera-se o valor da operação para a determinação da base de cálculo do imposto, o valor correspondente à entrada mais recente. Olha a diferença de base de cálculo. No modelo de transferência de crédito, eu uso os valores tomando por parâmetro o crédito que eu acumulei, limitado ao percentual interestadual. Aqui não. Ao optar pelo débito, eu debito 12,74% sobre o valor total. Não estou preocupado com a manutenção de crédito. Uma boa solução para aqueles que têm uma situação como essa. E aqui o buziles da questão começa a ser resolvido, o X da questão. O parágrafo 2º da cláusula 6ª, ao falar em opção, ele se limita ao caput da cláusula 6ª, que deve ser feito aí informação no livro termo de ocorrências. Só tem um detalhe, o caput da cláusula 6ª diz que ele é uma alternativa à cláusula 1ª e 4ª. E aí a pergunta, se ele está dizendo que a opção é limitada ao caput, eu não tenho que fazer a opção por transferir o crédito. Basicamente, isso é uma forma de pensar, é uma polêmica que nós vamos ter. Por que eu falo isso? Que é o caso da nossa querida Thaís. Eu optei pelo débito ou pela transferência. Pode ser autuado? Na minha forma de ver, não. Segundo, o princípio da legalidade, ele vale quando você institui obrigações. Ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. A obrigação principal nasce com a lei. O direito sancionatório, que é a penalização, também é decorrente de lei. Pode ver, quem já teve a infelicidade, a tristeza de ser autuado, pode ver que um bom fiscal, ele vai usar sempre a lei e não o regulamento. Então, faltaria fundamento de lei, não tem previsão na lei, a não ser que a sua lei esteja sendo alterada, e também faltariam multas. E aí é muito engraçado, né? Porque eu estou transferindo o crédito, estou abatendo o meu crédito, o Estado que abriu mão do crédito em favor de um terceiro que vai ter que aceitar, vai atuar porque eu me livrei de crédito. Uma coisa, no mínimo, esquisita. Mas é possível, sim. Né?
o estado de destino, aí sim, pode vir com aquelas glosas de crédito, e aí nós teríamos algumas dificuldades para nós considerarmos. De resto, gente, eu lembro que nós temos muitas polêmicas, para não ficar muito longo esse nosso vídeo, e nós vamos bater um papinho com os meus dois grandes amigos, né? A minha querida Karen Simeone e o Douglas, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, depois o nosso pessoal de marketing aí vai divulgar no nosso canal, nos nossos canais, e eu também nas minhas redes, o link, né, do webinar, e nós vamos tratar lá naquele webinar questão das exposições, a transferência do crédito será obrigatória ou opcional, veja que nós temos aqui uma dicotomia, a apuração do montante do crédito a ser transferido, a discussão, isso nós já vamos adiantar no nosso próximo evento aí com o Marcos Alcídio trazendo comentários, a necessidade de incorporação das regras na legislação estadual. Olha, gente, isso não há dúvidas para mim, porque convênio não é lei. Já falei isso, vocês vão procurar e vão achar momentos consulta em que eu falo da necessidade de internalização do convênio, para que ele seja realmente efetivo. Convênio não é lei, é acordo, né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Também, desafios que nós vamos ter, além desses que eu estou falando, a questão do diferimento na origem, que nós já comentamos em outra oportunidade, a substituição também está lá em outro momento, mas nós vamos voltar a comentar, porque as coisas vão evoluindo, viu, gente? E uma pergunta, cabe recolhimento de FAO nas transferências? Pois então, gente, aí é uma bela discussão, né? Olha, se eu não tenho fato gerador, porque é a mesma empresa, eu não tenho saída, logo eu não posso ter entrada. Então, na nossa concepção, não há que se falar em diferencial. Todavia, o caso que nos foi apresentado aqui, falou, não, Gilberto, o que eu não tenho é diferencial, é antecipação. O que é isso? Eu recebo a mercadoria da minha matriz, e essa mercadoria é estoque, e eu vou revender. E eu antecipo o imposto. Atenção, isso não é substituição tributária, porque é o próprio contribuinte que vai vender. Eu tenho entendido que à luz aí da praticabilidade, à luz aí da discricionalidade, o administrador público tem alternativas para determinar qual é o momento de melhor recolhimento. Então, aqui eu não vejo muita dificuldade. Já no caso das transferências com antecipação e de substituição, nós estamos tributando etapas subsequentes. Nós estamos falando em ficção jurídica. Certamente o assunto ainda vai demandar uma discussão. Aqui hoje era para estar um gostinho. Lembrando que na sexta-feira nós temos esse encontro. Agende aí, marque, se programe. Eu vou também divulgar nas minhas redes sociais essa informação, para nós termos um novo encontro com outros dois brilhantes profissionais, meus amigos, a Karen e o Douglas, com quem eu vou ter o prazer de trocar figurinhas, tá bom? De resto, nos mande suas questões, suas indagações, seus complementos, suas discordâncias, por que não? Para que a gente possa evoluir. Eu sempre lembro um xará, né, que é famoso, e eu ensinava isso em ciência política, eu era professor de ciência política, e eu sempre quis ensinar aos meus alunos que é importante saber discutir. Você não precisa arranjar um inimigo apenas porque a pessoa pensa diferente de você. Aliás, a oportunidade, né, de discutir a dialética em ação, né? A dialogia. Eu falo, você me contesta, ou apresenta uma antítese, eu retruco com uma outra consideração e nós vamos evoluindo. E eu sempre procurava uma frase para justificar esse meu pensamento e para dizer, olha, os 3 assuntos que eu mais gosto é discutir, futebol, política e religião. E nunca arranjei inimigo, porque é uma questão de saber discutir. Aliás, o dedo em riste, o corpo fala, é importante evitá-lo, né? E, tecnicamente, o que é mais importante de tudo? Se você tem uma discussão para vencer, é melhor procurar um ringue. É melhor procurar um lugar onde você realmente possa bater em alguém ou apanhar. Porque uma discussão, necessariamente, não é para esse fim, é para a evolução. O ser humano recebeu 2 ouvidos e uma boca. E certamente, alguém lá em cima deve ter tido esse tipo de discernimento que nós não temos. Ouvir mais e falar menos. Ou seja, o grande objetivo da argumentação ou da discussão não é haver vencidos e vencedores, mas o progresso de ambos. E o dia que nós entendemos isso, nós vamos realmente evoluir. A pretexto, eu pesquisei a frase, porque eu achei muito boa, vocês vão achar em 1789, um sujeito que foi companheiro de Diderot, d'Alembert, e principalmente amigo de Chateaubriand, que foi quem publicou suas obras póstumas, a primeira dela é o Pensamentos, e se chamava, curiosamente,
José Joubert, Revolução Francesa. Também achei uma outra frase, porque professor sou, aquela argumentação de que, olha, ensinar é aprender duas vezes, diferentemente do que dizem, né? Essa frase, ela não é realmente devida a algum brasileiro, não, né? Ela também é do José Joubert. Coincidências talvez não existam. De qualquer forma, eu espero que, coincidentemente, esse nosso pequeno encontro, né, rodeado aí com cultura e tentando explicar o porquê que eu me chamo de José Gilberto, sempre critiquei o coitado do cartorário, eu tenho que pedir desculpas póstumas, porque na realidade o burro sou eu e não ele, para descobrir quem era o José Gilberto. Né? A rigor, nós esperamos vocês em nosso próximo encontro. Tragam aí suas dúvidas, seus comentários, nos acompanhem na sexta-feira, nos acompanhem por aqui, ó, embaixo, você tem comentários, tem um linkzinho, divulgue, troque informações, nos faça esse tipo de gentileza, porque nós trabalhamos com importância, com circulação, e nós temos a convicção que entregamos um bom conteúdo, né, para que você possa realmente acompanhar. De mais a mais, nos acompanhe em nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, tanto da Consult quanto o nosso pessoal, onde eu vou estar lá postando essas informações. E não se esqueça, né? Dá o like, faça isso. E querendo fazer alguma dúvida, algum questionamento no particular, não esqueça o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, tá bom? Nós estaremos aqui esperando você, tá bom? Um abraço.